Amados e queridos irmãos, hoje nós vamos estar meditando sobre a vida de Sansão, aquele que foi um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento. A história de Sansão está registrada nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer para ser nazireu e iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A vida de Sansão revela grandes vitórias, mas também sérios erros. Por isso ela nos oferece preciosas lições para a nossa vida cotidiana. A primeira lição que aprendemos com Sansão é que Deus tem um propósito para cada ser humano. Antes do nascimento de Sansão, um anjo do Senhor anunciou a seus pais que aquele menino seria separado para Deus desde o ventre. Isso nos mostra que Deus conhece cada pessoa antes mesmo do nascimento e tem um plano para aqueles que o buscam. Nenhuma vida é fruto do acaso. Deus continua chamando homens e mulheres para cumprirem sua vontade e seu propósito. A segunda lição que nós aprendemos é que os dons de Deus não substituem o caráter. Sansão possuía uma força extraordinária, concedida por Deus com certeza. Com ela, derrotou um leão, venceu 30 homens em Asquelon e derrotou 1000 filisteus usando apenas uma queixada de jumento. Entretanto, apesar de possuir um grande dom, Sansão frequentemente tomou decisões erradas. Ele não dominava seus desejos e permitiu que suas emoções governassem suas escolhas. A Bíblia nos ensina que Deus valoriza tanto o caráter quanto os dons espirituais. O talento impressiona as pessoas, mas o caráter agrada a Deus. A terceira lição que aprendemos é que pequenas concessões podem produzir grandes prejuízos. Veja que Sansão começou fazendo escolhas aparentemente pequenas, como aproximar-se daquilo que Deus havia proibido e a envolver-se em relacionamentos que comprometiam sua missão. E aí, pouco a pouco, foi enfraquecendo sua comunhão com Deus, até revelar o segredo de sua consagração àquela filisteia Dalila. Nunca ninguém cai de uma só vez. Toda grande queda começa com pequenas concessões, desobediências. Aí a quarta lição que nós aprendemos é que o pecado sempre cobra um preço muito alto. Você vê que depois de Sansão revelar seu segredo, perdeu a força, foi preso pelos filisteus, teve os seus olhos vazados e aí foi colocado para trabalhar como escravo. Observe que o pecado, ele promete liberdade, mas ele produz escravidão. Ele promete prazer, mas ele traz sofrimento. Por isso devemos vigiar constantemente e orar. A quinta lição que aprendemos é que Deus é misericordioso com quem se arrepende sinceramente dos seus pecados, dos seus erros. Mesmo depois de tantos erros, a Bíblia diz que os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. Agora, mais importante do que o crescimento dos seus cabelos foi o fato de que seu relacionamento com Deus estava sendo, pouco a pouco, restaurado. Observe que
no momento mais difícil da sua vida, Sansão clamou ao Senhor. Deus ouviu sua oração e lhe concedeu forças mais uma vez. Isso nos ensina que nunca é tarde para voltar à presença de Deus e que o arrependimento sincero abre caminho para a restauração. Aí nós vemos que a sexta lição que nós aprendemos dessa história é que a verdadeira força ela vem de Deus e de nenhum outro lugar, mas ela vem de Deus. Enquanto o Espírito do Senhor estava sobre Sansão, ele era invencível. Quando perdeu a comunhão com Deus, perdeu também sua força. Observe que nossa capacidade não está em nossos recursos, não está na nossa inteligência ou na nossa experiência, mas ela está na presença do Senhor em nossa vida. E assim quem depende de Deus encontra sempre forças para vencer qualquer tipo de batalha. Aí nós temos a sétima lição, a gente aprende que é possível terminar a vida honrando a Deus, mesmo depois de grandes fracassos. Você veja que na prisão, Sansão reconheceu seus erros e voltou-se para Deus. Em seu último ato, ele destruiu o templo de Dagon, derrotando os inimigos de Israel e cumprindo parte da missão para a qual havia sido chamado. Então, embora sua história seja marcada por falhas, ela também revela a graça de Deus para aqueles que se arrependem. Por isso a Deus seja dada a honra e a glória. Assim eu termino dizendo que a vida de Sansão, ela nos ensina que o chamado de Deus é precioso, que o caráter deve acompanhar os dons, que o pecado traz consequências dolorosas, mas também que a misericórdia do Senhor é maior do que os nossos fracassos. Que aprendamos a guardar nosso coração, permanecer fiéis à palavra de Deus e depender diretamente do Espírito Santo. Assim viveremos de maneira que honre ao Senhor do começo ao fim da nossa caminhada. Deus te abençoe, que Deus nos conceda também sabedoria para evitar os erros de Sansão e fé para seguir o seu exemplo de arrependimento sincero, para que somente assim sejamos restaurados diante do Senhor. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.